Sabe quando um único comentário negativo ou um pequeno erro parece ter o poder de estragar um dia que estava indo super bem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás disso e o mais importante, descobrir como é possível treinar o nosso cérebro para focar mais na alegria. É uma situação muito familiar para todo mundo, né? Várias coisas dão certo, a gente recebe elogios, atinge metas, mas aí acontece uma coisinha errada. E pronto, é só naquilo que a mente consegue pensar. E o mais interessante é que isso não é uma falha de caráter ou pessimismo, na verdade, é um software de sobrevivência super antigo que vem instalado de fábrica no nosso cérebro desde a época dos nossos ancestrais das cavernas. E para entender melhor esse software, a gente precisa falar de um conceito fundamental do neurocientista Rick Hanson, que é o tal do viés de negatividade do cérebro. O que isso significa na prática? Bom, que o nosso cérebro está programado para ser um excelente radar de problemas. Ele dá muito mais atenção, reage com mais força e guarda com mais carinho as experiências ruins do que as boas. Foi essencial para sobreviver na selva, mas no mundo de hoje, nem tanto. Pensa bem, para os nossos antepassados, não perceber um predador por perto, o pau, a ameaça, podia significar o fim do jogo. Agora, perder a chance de pegar uma fruta, a cenoura, a recompensa, era só um inconveniente. Dava para achar outra depois. A sobrevivência sempre priorizou a atenção ao perigo. O resultado disso todo, o Rick Hanson descreve como uma metáfora que eu acho simplesmente genial. O nosso cérebro é como velcro para as experiências ruins. Elas grudam na hora. E é como Teflon para as experiências boas. Elas simplesmente escorregam, vão embora sem deixar rastro. Então, essa programação toda, esse foco constante nas ameaças, faz com que o nosso cérebro opere basicamente em dois modos bem diferentes, um modo reativo e um modo receptivo. Por padrão, esse viés de negatividade nos joga direto para o que a gente pode chamar de cérebro vermelho. É o modo alerta, sabe? Estresse, ansiedade, prontidão para lutar ou fugir. O problema é que, com isso, o cérebro verde, que é o nosso estado natural de calma, de bem-estar, acaba ficando esquecido no churrasco. Ok, mas a grande questão é, estamos condenados a viver nesse modo de alerta para sempre? A boa notícia, vinda da ciência, é que a resposta é um sonoro não. E a chave para essa mudança tem um nome: neuroplasticidade. É um conceito revolucionário que mostra que o nosso cérebro não é uma peça de concreto, imutável. Pelo contrário, ele é mais como argila que pode ser moldada e remodelada pelas nossas experiências, pensamentos e foco ao longo de toda a vida. E tem uma frase famosa na neurociência que resume isso perfeitamente. Basicamente, quanto mais um circuito de neurônios é ativado, mais forte ele fica. É como abrir uma trilha no meio do mato. Quanto mais a gente passa por ali, mais definido o caminho se torna. Nossos pensamentos repetidos literalmente esculpem nosso cérebro. Isso é muito poderoso. Significa que nós podemos, de forma intencional, usar a nossa mente para construir um cérebro mais resiliente, mais calmo, mais feliz. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Você pode estar se perguntando. Pois bem, existe um método bem simples e prático, de 4 passos, criado justamente para nos ajudar a fazer essas experiências positivas grudarem no cérebro. É o método TAA, um acrônimo para os passos: tenha, enriqueça, absorva e um último passo opcional, que é o de associar. O primeiro passo, o T, é simplesmente ter uma experiência positiva. E não precisa ser nada espetacular, não. É só notar as pequenas coisas boas. O gosto do café, o calorzinho do sol, uma música boa, ou até mesmo trazer à tona uma lembrança feliz. Agora vem o pulo do gato, o E de enriquecer. Em vez de deixar esse momento bom passar batido, a gente precisa ficar com ele por mais tempo. Pelo menos uns 10, 15 segundos. Sinta no corpo, deixa a sensação se expandir. É nesse momento que a gente começa a religar os fios do cérebro. Então, vamos para o A de absorver. Aqui a gente coloca a intenção de deixar aquela experiência boa realmente entrar. É visualizar e sentir aquilo sendo absorvido pela mente, pelo corpo, como uma esponja seca absorvendo água, se tornando um recurso interno nosso. Pode parecer uma prática muito simples, mas com o tempo, fazer isso consistentemente causa uma mudança profunda. A analogia da mente como um jardim é perfeita aqui. Muitas vezes a gente foca só em arrancar as ervas daninhas, que são os problemas e a negatividade. Essa prática nos ensina a ativamente plantar, regar e cuidar das flores, ou seja, cultivar o que é bom.
Cada vez que a gente faz o teré, estamos, na verdade, construindo um arsenal de forças internas. Coisas como resiliência, paz, gratidão, otimismo, elas deixam de ser só ideias e se tornam recursos reais que a gente carrega dentro de nós para qualquer situação. Então, a grande lição é essa. Ao saborear de propósito esses pequenos momentos positivos, a gente constrói, pouco a pouco, um bem-estar que dura. E, de quebra, ajudamos nosso cérebro a passar menos tempo no modo vermelho de alerta e a descansar mais no modo verde, de calma e felicidade. E, no fim, talvez a essência de toda essa conversa esteja capturada neste antigo provérbio. Ele nos lembra do poder gigantesco que existe nos pequenos esforços consistentes, nos pequenos momentos. Uma bela reflexão para encerrarmos.